Olá, meus amigos, eu sou o Dr. Silvério, que vocês já conhecem do meu site, dos meus blogs, dos textos que eu respondo. Estou aqui para comentar esse texto, que vocês podem obter diretamente no www.drsilverio.com. Trata-se dos filósofos pré-socráticos, com uma releitura crítica, um arquivo gratuito em PDF em somente 9 páginas, impresso, no qual eu discorro sobre esses filósofos, sua importância, de uma forma não tanto explicativa, eu diria, mais crítica, argumentativa. É um texto que vai interessar aqueles que, como eu, têm formação em filosofia e aqueles que simplesmente gostam de filosofia e são apaixonados pelo tema. Veja bem, a filosofia é importante hoje e sempre. E este período histórico em particular, que vai do 7º século a.C. até mais ou menos o 5º século a.C., traz grandes nomes da filosofia com ideias maravilhosas que podem ser trabalhadas, inclusive vinculadas ao setor educacional. Em apenas 9 páginas, em papel A4, você tem ali condensado as principais ideias de modo crítico destes filósofos. Não existe, em verdade, um texto para cada um destes filósofos. O que nos sobrou, o que nos foi legado pela história, são pequenos fragmentos de um ou de outro, ou no máximo a doxografia, ou seja, a opinião de outros filósofos, historiadores contemporâneos sobre a leitura que estes fizeram dos textos originais destes últimos, pois os textos foram, em sua grande maioria, perdidos. Então, é pouco material que nós temos, no entanto, muitas fontes comentando, e você tem ali, rapidamente, em uma condensação do básico dessas ideias, de um modo crítico. São de veras importantes, veja bem, Nietzsche, Heidegger e outros grandes filósofos contemporâneos resgataram, Hegel também, esses filósofos. Eles têm uma preocupação fundamental, não com a humanidade, não com o fator humano, mas com a própria evolução de tudo à volta dos mesmos. A physis, a arqué, o princípio material, o início de tudo. Esses filósofos são chamados de filósofos pré-socráticos, devo ressaltar, não por serem cronologicamente anteriores ao filósofo Sócrates, e sim, mais importante, como eu falei ainda há pouco, por causa do interesse prioritário dos mesmos, que não é voltado para a questão humana, a questão moral. Esta questão fica em segundo plano. Em primeiro plano fica o arqué, o princípio único, a origem de tudo, a formação da própria natureza. Deixa eu citar um exemplo em relação a um filósofo até bem conhecido da população, mas eu diria até equivocadamente conhecido, equivocadamente ensinado, inclusive, por professores de universidades. Refiro-me ao Heráclito. Heráclito e também ao Parmênides. Normalmente esses dois filósofos são tidos, um como o filósofo do movimento total, que seria Heráclito. Tudo está em movimento, tudo está em constante mudança. E o Parmênides é o filósofo do ser, da imutabilidade. Tudo está imóvel, constante. Nós temos, posso citar inclusive um colega aqui no Brasil, que entrou aí embaixo de uma calha d'água durante uma forte chuva, e estava lecionando para os alunos nessa ocasião, argumentou antes que ele entraria embaixo daquela calha d'água e não se molharia, sairia seco. Claro que ele saiu completamente molhado. E os alunos, caíram na gargalhada. E, professor, o senhor disse que sairia seco, mas só saiu completamente molhado. E num rompante de sabedoria molhada, esse professor falou que o homem que disse que iria entrar embaixo da calha d'água e o homem que saiu da calha d'água eram diferentes, porque as células dele se modificaram. Ele não era mais o mesmo homem antes de entrar que ele era quando saiu. E a água também que estava caindo havia se mudado. Logo, o homem inicial estava seco, o molhado era outro. Isso é uma grande besteira.
Na verdade, a pessoa está demonstrando desconhecimento da filosofia do Heráclito, pois o mais importante para o Heráclito não é a mudança incessante, e sim o logos. Ou seja, o Heráclito reconhece que tudo está em constante mudança. O rio está passando. Mas o mais fantástico, o mais impressionante não é a mudança, isso é visível, nós vemos. O impressionante é que, apesar de toda mudança, o rio continua sendo rio. A água da calha continua sendo a água da calha. E aquele professor vai ficar molhado e não seco. Esse é o logos. Ou seja, um princípio ordenador, há uma lógica, há um projeto, há algo por trás dessa mudança que nos permite a constância, a permanência. E neste interim, Heráclito se aproxima de Parmênides. Eu diria até que há muito mais em comum entre Heráclito e Parmênides do que a tradição nos passa. Pois a tradição nos passa que são dois filósofos antagônicos, mas não são. Se esquece a importância do logos, como princípio ordenador presente em Heráclito. Bem, um outro exemplo que eu posso dar é com relação ao ser presente em Parmênides. Já comparei Parmênides com Heráclito, dizendo que a tradição se equivoca ao dizer que eles estão, cada um, seguindo um caminho distinto, quando na verdade eles estão muito mais próximos do que se imagina. Uma vez que o logos do Heráclito se aproxima do ser de Parmênides. Mas há mais, a tradição também se equivoca, inclusive dentro de sala de aula, com alguns professores que dizem entender de filosofia, quando nos coloca que Melisso de Samos é discípulo e continuador de Parmênides, que o ser de Melisso é o ser de Parmênides, quando na verdade o ser de Parmênides é um ser ontológico. Eles geram uma contradição pela sua própria existência. Quando eu falo que o ser é e o não ser não é em Parmênides, se eu tentar falar o não ser, se eu tentar pensar o não ser, eu caio numa contradição, porque aquilo que eu penso é alguma coisa, e se é alguma coisa, é ser. Aquilo que eu imagino é alguma coisa. Então, quando eu imagino o não ser, na verdade eu estou imaginando alguma coisa, e esta alguma coisa, concretamente, é o ser. Isso é Parmênides, é uma realidade ontológica. Melisso não. Melisso vê o ser e o não ser de um modo diferente. O não ser para Melisso não é ontológico, ele é lógico. Ele se equivale ao zero, ao conjunto vazio, a uma entidade matemática, à ausência de alguma coisa. Por ser um não ser lógico, ele dá espaço para o ceticismo, abre as portas para o ceticismo posterior. E se afasta muito, mas muito do Parmênides. Então, dizer que Melisso de Samos é um discípulo de Parmênides, só se o entendermos como aquele discípulo que modificou completamente a teoria do mestre. Sim, eu diria que sim. Vários profissionais da área de computação, da área de física, veja, os paradoxos de Zenão, até hoje estão vivos e são tratados por profissionais da área da matemática, das áreas exatas. Inclusive, nós temos o paradoxo de Zenão quântico, que vem atrelado à física quântica, a teoria da relatividade. Um evento, se frequentemente monitorado, ele nos traz a nítida impressão que está imóvel, mesmo que este evento esteja em constante transformação. A transformação é congelada em virtude da observação. Esse seria, rapidamente, em linhas gerais, o paradoxo de Zenão quântico. Filosofia é uma paixão. É um preenchimento de nossas vidas com um valor importante e significativo. As pessoas hoje estão muito vazias. Elas buscam preencher a imensidão do seu vazio numa religião qualquer, como se isso fosse suprimir o seu vazio, em vez de, na verdade, aumentar mais ainda a profundidade do seu vazio. A filosofia nos dá, a partir da nossa razão, da nossa racionalidade, a possibilidade de encarar este mundo que nos circunda e essas relações sociais de uma forma racional, de buscar uma compreensão que vai muito mais além do que uma mera crença infundada.
Ela é a própria essência do que é ser humano.